Hoje a gente inicia aqui no canal uma série super especial que vai começar a passar pra vocês na quinta-feira, que são os programas da Rússia. A gente vai desvendar vários lugares incríveis por essa mãe Rússia gigantesca. Óbvio que não vai dar pra ver tudo, ainda quero voltar lá mais vezes, inclusive quero voltar no inverno, mas nesse exato momento a gente já tá na Rússia. E o mais legal é que vocês vão ver isso quase que em tempo real, porque sim, está indo um editor com a gente pra editar os vídeos e vocês conseguirem ver o mais rápido possível. Então isso vai ser muito incrível. Então é o seguinte, hoje o que eu vou fazer pra vocês pra estrear essa série é esse maravilhoso bolo de mel russo, que é super tradicional de lá. Eu nunca experimentei porque ainda não fui, mas nesse momento eu já estou lá, então provavelmente talvez eu já tenha experimentado. E aí o que é maravilhoso, sabe o que é? Que você vai poder ver no Stories e também depois conferir nos vlogs se esse bolo realmente tem o sabor dos bolos russos de mel que eu vou comer lá. O que você acha, amor? Você acha que vai ser parecido ou não? Eu acho que vai. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo de expectativa versus realidade. O que a gente espera da Rússia, pro que a gente vai encontrar realmente lá. Porque é um país que eu espero muitas coisas. Seguinte, a massa desse bolo é uma coisa entre um biscoito e uma massa de bolo. É muito louco porque é um biscoito macio, vamos dizer assim. É quase que aquele gingerbread, sabe? Só que sem tanto melaço. O importante aqui é o seguinte, eu peguei essa receita na internet, mas eu dei já uma leve adaptada, porque eu achei que já não tava com tanto gosto de mel assim. E se eu vejo um bolo de mel, eu quero comer um bolo com gosto de mel, você não acha, amor? Sim, nada mais frustrante do que você ver um negócio com um nome no cardápio e não ter o nome do gosto. Exato, então assim... O gosto do nome. Já dei aquela adaptadinha pra ficar com mais gosto de mel, mas vamos ver se é esse gosto mesmo que ele vai ter. Então, pra fazer essa massa, primeira coisa, você coloca dentro de uma tigelinha aí com banho-maria 115 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar refinado e 50 gramas de mel. Você dá aquela boa misturadinha até ele se derreter. Tirou do banho-maria, eu vou acrescentar 3 ovos, um de cada vez. Na sequência, você coloca 12 gramas de fermento em pó e mistura bem. E também 500 gramas de farinha, só que a farinha você vai fazer o seguinte, você vai aos poucos, você divide ela mais ou menos em 3 partes. Então a primeira parte você dá uma peneirada, mistura bem. Segunda parte, colocou de novo, vai continuar misturando, daí vai começar a ficar mais pesada essa massa. E aí na sequência, a última parte, peneirada também. E aí você começa a misturar com a mão, e aí você vai ver que vai se formar uma massinha aí quase que de um biscoito mesmo. Aí a gente vai dividir essa massa em 8 partes iguais, tá? Começa a dividir a massa aí e abre bem fininho, gente. Assim, ó, mais ou menos uma espessura de 4 milímetros. Abriu, é sério, assim, ó. Abriu essa espessura aí de 4 milímetros, você vai cortar com uma forma ou com um cortador de 15 centímetros aproximadamente. Junta todos os pedaços e leva pro congelador por 20 minutos. Agora, uma coisa muito importante. As massas que sobrarem em volta, os pedacinhos, você precisa congelar e assar também. Porque depois desses pedacinhos eu vou processar para colocar em volta do meu bolo e fazer a decoração. Então é muito importante que você não desperdice nenhum pedaço dessa massinha. Pode comer uma massinha crua ou outra ali, porque é um bom hobby. Eu como. Colocou no congelador, você deixa lá por 20 minutos e começa a pré-aquecer seu forno a 200 graus. O
Forno pré-aquecido e o biscoito super congelado, você coloca um por vez ali na forma e vai assando, porque tem que estar bem quente o forno mesmo. Na verdade, eu assei 2 por vez, mas mesmo assim, às vezes tem que trocar de lugar para ele ficar bem douradinho em cima, porque se você coloca um embaixo do outro, acaba que o de baixo não doura direito. Isso vai ser mais ou menos uns 10 minutos para cada um. Porque daí ele já fica com cor de mel também, né? Exato. Terminou de assar, você deixa numa grade para esfriar e aí a gente vai bater o recheio. O recheio eles fazem com sour cream, mas sour cream é meio difícil da gente achar aqui no Brasil, então eu resolvi fazer com cream cheese, mas se você quiser fazer com um sour cream que você encontrar, você pode fazer também. O bom é você deixar esse meio azedinho do queijo, sabe? Esse ácidozinho do queijo, na verdade, que é gostoso e que vai fazer a diferença aí nesse bolo. Então eu vou usar 600 gramas de cream cheese ou sour cream, eu vou misturar com 220 gramas de mascarpone ou nata, 100 gramas de açúcar refinado, e óbvio, eu acrescentei um pouco mais de mel, que não tinha na receita, porque eu tava achando que tava faltando sabor de mel nesse bolo aí. Coloca 4 colheres de sopa de um mel bem bom que você tiver aí, e aí você pode bater tudo na batedeira. E agora é só montar. Começa com uma basezinha do biscoito, depois creme por cima, biscoito, creme, biscoito, creme. Eu vou fazer 7 camadas de biscoito, tá? Que é o número da sorte do mel. Terminou as 7 camadas, você vai cobrir o bolo agora com esse creme maravilhoso também. Então cobre em cima e nas laterais. Não precisa tomar muito cuidado pra ficar perfeito não, porque depois ainda vem a decoração do biscoito em cima. Leva pra geladeira, deixa ele gelar e enquanto isso você já pode processar aqueles pedacinhos de massa que sobraram e também a plaquinha extra que a gente fez. Lembra a 8ª plaquinha? Pode processar tudo ali até virar uma farofinha. Tira o bolo da geladeira, coloca todo aí o seu biscoito em volta e em cima do bolo você tem que fazer uma camadinha mais ou menos assim de uns 0,8 centímetros. Um dedinho assim, ó, tá um dedinho de camadinha de biscoito ali em cima. Dá uma alisada boa aí, pega um pedaço de plástico bolha e vem em cima assim, ó, printando o plástico bolha em cima do seu biscoito pra formar como se fossem umas casinhas assim, ó, de colmeia de abelhinha, sabe? É, não é printando, é autorrelevando. É, vai ali, ó, tum, dá uma encostadinha ali, dá uma marcação. E aí, se você quiser, você ainda pode decorar algumas das casinhas com mel, que nem eu fiz, que eu acho que fica bem bonito, como se a gente estivesse completando mesmo a colmeiazinha. Então, bem lindo aí pra fazer uma decoração pra esse bolo maravilhoso. Agora, quais outras receitas russas você acha que são famosas? Então, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo pra mim quais receitas russas vocês querem que a gente faça no canal. Então, deixa seu comentário aqui, pesquisa, hein? Receitas russas bem interessantes aí. Estrogonofe a gente já fez, né? Mas Sua faz mãe agora, ensinou a vamos fazer a versão russa. Será que é diferente a versão russa, amor? Eu acho que é. Será que existe realmente estrogonofe lá ou foi uma coisa que a gente inventou? Existe. Não sei, hein? Porque a palha italiana não existe na Itália. Tenho minhas desconfianças Mas nessas deve ser um coisas. estrogonofe sem ketchup, sem creme de leite, sem batatinha palha. Ah, mas daí não é entendeu? estrogonofe. É um estrogonofe. Tem vodka. Tem vodka? Dá pra fazer receita de vodka. Dá pra fazer? Ah, sempre dá. Nossa.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse bolo de mel maravilhoso. Não se esqueçam que quinta-feira tem o primeiro programa da Rússia no ar e a gente vai ficar aí com eles até a Copa. Então tem muita coisa pra descobrir nesse país. O país é maior do que o Brasil. Eu espero que a gente descubra muitas coisas legais pra trazer aí pra vocês. E deixa seu like aqui embaixo se você gostou desse bolo de mel maravilhoso. Um beijo enorme, tchau! E não esquece de me seguir no Instagram que tem muita coisa que vai rolar só lá, hein? Acompanhe os stories. Só lá, tá aí ó, na tela, o Instagram da Dani, o meu Instagram, tem um monte de coisa, só lá, no meu Instagram, vai, segue, vai ser melhor pra você. E assina o canal, avisa o pessoal a assinar o canal. Assina o canal aqui, ó.